Bom, falando um pouquinho mais sobre MS-DOS, vamos ver agora aqui um comando que a intenção é copiar arquivos, tá? O comando é o copy. Vamos verificar aqui o que temos aqui na unidade de disco. Primeiramente aí para essa aula aqui, vamos criar aqui um diretório chamado aula copy, tá? No máximo 8 letras aí, que é que o MS-DOS aceita. Então posso colocar mais uma aqui, 8 letras. Bom, foi criado lá o aula copy. O copy é um comando que, já pelo que o nome já diz, a intenção é copiar, tá? Ele copia arquivos entre diretórios, ele copia os arquivos dando um outro nome a ele no destino. Pode copiar também arquivos entre unidades aí, tá? Então vamos ver aí a sintaxe do comando copy. Primeiramente vamos verificar aqui o que a gente vai querer copiar. Vamos copiar esse arquivinho que está aqui, conf.txt, para dentro de aula copy. Vamos verificar o que tem dentro de aula copy. Não tem nada, está vazio. Então vamos copiar o conf.txt para dentro de C2 pontos barra aula copy. Tá? A sintaxe ficou assim: copy, eu quero copiar um arquivo, o arquivo é esse aqui, conf.txt, e o destino é o C2 pontos barra aula copy. Eu vou apertar o enter aqui, um arquivo copiado. Se eu verificar o que tem aqui dentro de aula copy, eu vejo que o arquivo conf.txt foi copiado. Mas como eu disse, ele pode também copiar o arquivo e dar um novo nome para ele no destino, tá? A sintaxe ficaria assim: copy conf.txt, arquivo de origem, diretório de destino, tá? Vou colocar uma barra invertida aqui para dividir aqui, né? Para dizer que está dentro de aula copy, só que agora eu vou dar um novo nome para ele. Eu digitei errado aqui o nome do arquivo, ó. Vamos voltar aqui para corrigir. É com F mudo, tá? Vou copiar para dentro de C2 pontos aula copy e vou dar um novo nome para ele aqui. Agora eu vou colocar com I. Um arquivo copiado. Se eu verificar o que tem dentro de aula copy, aí, ó, ele copiou o conf.txt lá da C2 pontos e copiou com um novo nome no destino aí, que é o conf com i.txt, tá? O comando copy ele não copia diretórios nem subdiretórios. Existe um comando para isso, mas não existe no DOS um comando que eu, por exemplo, se eu queira copiar somente esse aula copy aqui, eu quero copiar esse diretório inteiro para dentro de outro lugar, de outra unidade, não tem um comando que faça isso, tá? A gente criaria aqui um diretório chamado aula copy aqui em outro lugar vazio e copiaria só o interior desse diretório aí para essa nova localidade, tá? Ele não copia diretórios específicos. Mas o comando xcopy ele copia os subdiretórios, tá? Então, se eu tenho aqui dentro de aula copy aqui muitos subdiretórios, eu conseguiria copiar todos esses subdiretórios aí de aula copy para dentro de um outro lugar, tá? Mas se a minha intenção é copiar somente um diretório aqui, eu não consigo, não existe comando para isso, tá? Vamos falar agora sobre o xcopy. É um comando que é escrito dessa forma, tá? Mas antes vamos verificar aí da onde a gente vai copiar alguma coisa, tá? Vamos listar aqui a unidade C. Vamos entrar aqui dentro de cópias 2. Vamos verificar. Aqui eu só tenho arquivos, tá? Vamos procurar um outro que tenha subdiretórios. Vamos procurar aqui. Eu sei que em dados eu tenho alguns subdiretórios e alguns arquivos, tá? Bom, lá para dentro de aula copy, vamos copiar aqui alguns arquivos aqui, tá?
Eu disse que o comando xcop ele copia também os subdiretórios, tá? Mas se eu não colocar o parâmetro correto, ele só vai copiar os arquivos, tá? Ele vai ter praticamente a mesma funcionalidade do copy. Tem algumas diferenças técnicas aí, mas não vem ao caso nessa aula. Vamos chamar aí o xcop. Vamos supor aqui, quero copiar tudo. Asterisco, ponto asterisco. Tá? O asterisco ele vai pegar tudo que eu tenho aqui de nome de arquivo, seguido de um ponto, e vai pegar tudo que eu tenho de extensão de arquivo. Se eu quisesse copiar apenas todos os arquivos com extensão .doc, eu tiraria esse asterisco aqui, da extensão, e colocaria doc, ficaria asterisco.doc. Mas a minha intenção é copiar tudo, então vamos copiar tudo. Vamos dar o caminho aí para onde eu quero, que é aula copy. Tá? Então a sintaxe está aqui corretinha. Chamei o comando xcopy, vou copiar tudo com asterisco, ponto asterisco, para dentro do destino C2 pontos barra aula copy. Aperto Enter, ele já me copiou tudo. Então se eu der um de aula copy, para verificar aqui verifiquei que foram copiados todos os arquivos, só que os subdiretórios não. Existe aqui um parâmetro que eu consigo copiar todos os subdiretórios que tem dentro daqui onde eu estou localizado, tá? Ele não vai copiar o diretório dados, mas ele vai copiar tudo que tem aqui dentro, tá? Menos os diretórios vazios. Ó, eu criei até um vazio aqui para mostrar aqui como funciona. Então eu vou chamar o comando xcopy, vamos copiar tudo para dentro de C2 pontos, aula copy. Agora eu vou colocar o parâmetro _s, que ele vai me copiar todos os subdiretórios, tá? Então _s subdiretórios, no comando xcopy só. O comando copy não tem esse parâmetro aí, ele só copia arquivos, o comando copy. Então montei aqui a sintaxe, xcopy, vou copiar, asterisco, ponto asterisco, vou copiar tudo que tem aqui. O destino é C2 pontos aula copy, e estou utilizando o parâmetro _s para copiar todos os subdiretórios. Aqui ele vai me dar umas mensagens aqui que já existem os arquivos, porque eu já copiei previamente, né? Então aqui eu vou apertar um A, teclar um A, para poupar tempo. Aí entra. Aqui eu já vi que foram copiados, ó, 26 arquivos aqui, eu estou vendo que tem alguns diretórios aqui, mas vamos verificar como ficou lá. Em C2 pontos barra aula DOS, aliás, aula copy. Ó, verifiquei que foram copiados aqui os diretórios aqui, ó, textos e BD. Tá. Só que aqui eu tenho mais diretórios, né? Tenho textos, planilhas, BD e o vazio. Então provavelmente esses diretórios que não foram copiados aqui para dentro de aula copy provavelmente estão vazios, tá? Mas como que eu faço para copiar inclusive os vazios? Utilizo um outro parâmetro, lembrando que o MS-DOS é baseado na língua inglesa e todos os comandos dele e parâmetros fazem menção a palavras de origem inglesa, tá? Então vamos tentar copiar tudo, inclusive os subdiretórios vazios, para dentro lá de aula copy, tá? Vou utilizar o parâmetro _s e agora um novo parâmetro aí para copiar os diretórios vazios, que é o _e. Então a sintaxe correta ficou xcopy, asterisco, ponto asterisco, para o diretório de destino C2 pontos barra aula copy, com o parâmetro _s, que vai copiar todos os subdiretórios, e o _e, que vai copiar todos os subdiretórios, inclusive os vazios, tá? Então vamos apertar o Enter, ele vai me dar aqui, já tem muita coisa lá, o mesmo nome. Se eu quero subscrever, vamos colocar A para todos, tá? Agora vamos verificar se os diretórios vazios foram copiados lá dentro de aula copy. Ó, apareceu aí agora o planilha e o vazio, tá? Então utilizando o parâmetro _s e _e, ele vai copiar tudo,
inclusive os subdiretórios vazios também. Vamos falar agora sobre o comando move. O comando move, ele move arquivos entre diretórios, entre unidades, aí assim por diante. Eu tenho aqui o diretório aí que eu criei aqui para essa aula, o aula copy. Então vamos tentar aqui mover o config.bat para dentro de aula copy, tá? Quando eu vou mover, o que ele vai fazer? Ele vai retirar esse arquivo daqui, não vai existir mais aqui na raiz, e vai parar em aula copy. Então o comando é o move, tá? Vamos selecionar aqui o arquivo de origem, tá? Para dentro de C2 pontos aula copy, tá? Então a minha intenção é o que? Vou mover o arquivo de origem que eu vou mover é o config.bat para C2 pontos aula copy. Vamos apertar o enter. Ele está me dizendo aqui ok. Então se eu listar aqui dentro de C2 pontos, não existe mais o config.bat. Vamos sentar aqui, procurar o config.bat, arquivo não encontrado, tá? Mas eu sei que lá em aula copy, o config.bat apareceu lá. Então eu movi um arquivo de um diretório para outro, tá? Posso mover de qualquer subdiretório lá longe, lá, apenas indicando o caminho correto, mas não consigo mover subdiretórios ou diretórios, tá? Isso aí é uma coisa que não tem como. Não existe comando no MS-DOS para isso, do MS-DOS 6.22 aqui no caso, né? Lembrando também que aquele prompt de comando que encontramos no Windows não é o MS-DOS, são os comandos do Windows ali de forma escrita, mas no MS-DOS não tem como mover diretório. O que a gente fazia na época era o seguinte: criava no destino lá um diretório com o mesmo nome daquele que eu queria mover e movia só o interior dele para dentro do novo diretório que eu criei vazio, tá? Era uma forma que a gente fazia isso na época. Então vamos supor aí que eu queria, vamos listar aqui os C2 pontos, eu quero mover o copias 2 para dentro de aula copy, tá? O que eu faria, eu iria entrar dentro de aula copy, tá? Eu vou criar um diretório copias 2, criei o diretório copias 2, daí eu entro aqui em copias 2, né, que é aquele que eu quero listar. Bom, vamos listar o que temos dentro de copias 2. Então a minha intenção era mover o diretório copias 2 para dentro de aula copy. Criei o diretório copias 2 dentro de aula copy e agora eu vou mover todos os arquivos do interior de copias 2 para dentro de C2 pontos barra aula copy barra copias 2, tá? A sintaxe ficou dessa maneira. Vou mover todos os arquivos com todas as extensões possíveis para dentro de C2 pontos barra aula copy barra copias 2. Aperto enter, um monte de ok aqui. Vamos verificar aqui o interior de copias 2 está vazio. E se verificarmos dentro de aula copy e copias 2, verifico que aquele conteúdo do copias 2 que estava em C2 pontos foi parar aqui dentro. Então era o único jeito de mover um diretório, era tendo esse trabalhinho a mais aí, tá? Porque não existe comando específico para isso. Se a gente vier aqui apagar esse copias 2, ele aceita pelo RD porque ele se tornou vazio. Movi tudo do seu interior para dentro
do outro diretório que eu queria. Mas eu não consigo mover o diretório, tá? E lá eu não conseguia também pelo comando. E tem um comandinho, o rain, que ele renomeia os arquivos, tá? Então, por exemplo, se eu quero que esse arquivo conf.txt vire config.txt, eu renomeio ele, tá? Eu venho aqui em rain conf.txt e vou dar um novo nome para ele, config.txt. Então o comandinho ficou renomear esse arquivo aqui, que é o de origem, e vamos criá-lo aí com um novo nome no destino. Ele já existe aqui esse arquivo, tá? Vamos colocar um outro nome. Bom, eu não havia verificado, mas já existe um arquivo chamado config.txt e ele não aceita, tá dizendo que o nome do arquivo é duplicado, tá? Então vamos tentar de novo. Vamos digitar aí conf.txt, tá? Vou verificar que não existe mais o conf com F mudo e ele se transformou em conf com I no final. Então renomeei. Só que aqui eu só renomeio o arquivo. Diretório eu não consigo renomear. Para renomear diretório, eu vou usar o move. Parece uma gambiarra, né? Mas vamos lá. Eu quero renomear esse diretório aqui, aula copy. Eu quero renomear ele para aula copy com P mudo, tá? Então vou utilizar o move. Aula copy. Eu coloco aqui o aula copy e vou dar um novo nome para ele, espaço novo nome, com P mudo. Então ele vai me fazer o que? Ele vai mover o aula copy para o mesmo lugar com outro nome. Então é um jeito de renomear um diretório. Tá, vamos apertar o Enter. Olha lá, ok. Então não existe mais o aula copy com Y no final e se transformou em aula copy com P mudo. Então eu não tenho um comando específico para renomear um diretório, mas consigo utilizar aí o move para fazer isso, tá? E o rain eu consigo mudar o nome dos arquivos. Foi aí a aula de hoje sobre manuseio de arquivos aí. Espero que tenham gostado. Obrigado.